Bom dia. Hoje faremos a implementação deste PPL no Gurobi. A ideia é tentar fazer ele de uma maneira mais simples e mais básica possível para facilitar a montagem dele no Gurobi. Então, primeira parte, você monta o PPL. Esse daqui a gente já está com ele montado e a gente tem a resposta que seria a solução desse problema. Para começar, primeiro passo, eu vou vir aqui na pasta que tiver os seus códigos-fontes, você vai pegar no Moodle e pega algum para exemplo. Por exemplo, eu vou começar pelo Gurobi 002. Poderia escolher qualquer outro código, isso não vai fazer a menor diferença. E vou pegar aqui também um arquivo do Makefile, que está aqui. Vou copiar eles e vou colar aqui na pasta Downloads que está vazia. Primeira coisa que eu vou vir aqui, vou trocar o nome deles primeiro, né? Colocar aqui como Gurobi 000. Vou selecionar tudo agora e dar abrir com, vamos abrir tudo lá no Gime. Tá aqui aberto, vou vir no Makefile e vou mudar a configuração aqui para rodar. No meu caso aqui, como eu coloquei na pasta Downloads, vou escrever aqui Downloads e o nome do código eu vou chamar de 000. Copio aqui e vou colar aqui. Salvo isso aqui, tá? E agora vamos olhar para o arquivo de entrada. Eu vou tentar fazer o arquivo de entrada de um jeito mais simples possível. Qual que seria a ideia? Se a gente olhar para essas variáveis aqui, a gente tem, por exemplo, um vetor que seria esse vetor do lucro, que é o 50 e o 100. Então, eu vou colocar eles todos numa linha só. Então, eu vou vir aqui, vou colocar 50 e o 100. Aqui tanto faz se vai colocar tábua ou espaço. Esse vai ser o nosso primeiro L, que vai ser o lucro. O segundo aqui, a gente está falando aqui de uma capacidade. Essa capacidade tem dois valores, 120 e 60. Então, eu vou vir aqui e colocar esses dois valores, 120 e 60. Depois, a gente tem esses dois valores aqui, 150 e 110, que é o que eu chamei de A. (150) e 110, tá? Tentando deixar isso do jeito mais simples possível. Salvo. Vou voltar agora no Gurobi 00. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou arrumar esse comentário aqui, é do meu arquivo anterior, então eu não vou usar ele, tá? Eu vou colocar o código-fonte no código-fonte eu vou colocar aquele meu PPL que está lá desenhado. Então eu vou vir aqui, copiar esse PPL, Ctrl C, e vou colar aqui. Quando você coloca um barra aqui, o comentário fica só nessa linha. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, barra, tá vendo? Ele pega uma linha só de cada vez. Um jeito de você não ter que fazer isso seria o quê? Você vir aqui e colocar barra asterisco e ele vai ficar em comentário até ele chegar no asterisco barra. Então ele ficou com esse modelo aqui em comentário dessa forma. Tá? Observe que se você estiver usando o Gine, logicamente do esquema de cores que você usar, os comentários ficam em vermelho. Quando está fora do comentário, ele fica nessa cor preta. Então assim você sabe se está com comentário ou não. Constantes aqui. As nossas dimensões aqui, todos eles têm duas dimensões. Então eu vou definir um n de tamanho 2, que vai ser aquela dimensão que a gente está usando para o nosso x e para as outras variáveis também. Se eu tivesse alguma outra variável com um tamanho diferente, eu poderia definir aqui uma outra letra, né? Por exemplo, um m, e colocar aqui o tamanho da outra variável que tivesse. Declaração das variáveis globais. As variáveis que eu tenho nesse problema são quais? Né? É o L, que é 50 e 100, a capacidade, que é o 120 e 60, e o A, que é o 150 e 110. Então, eu preciso declarar três variáveis. Então, eu vou vir aqui e vou declarar as três variáveis. A primeira aqui vai ser
o L. A segunda vai ser a capacidade. E a terceira aqui vai ser o A. Tá? Vou deixar eles como inteiro, porque no meu caso, nos meus arquivos de entrada, para ver que são todos números inteiros. A ordem que você vai declarar não faz diferença. Tanto faz quem vai vir primeiro ou depois. Você pode colocar isso na ordem que você quiser, que vai funcionar da mesma forma. O x tem duas dimensões, por causa que o meu x varia de 1 até 2. E aí eu vou colocar as funções aqui. Uma função para leitura, uma outra onde vai ser chamado o Gurobi e uma para imprimir. O programa principal vai ficar aqui a leitura, o Gurobi vai ter o nosso PPL e depois o imprime. A leitura que eu vou atualizar o comentário para ele ler o arquivo 000, que é esse arquivo de entrada 000.entrada. Para o formato de leitura, é esse formato padrão que a gente vai usar, que é o quê? Ler até n vezes, com n valendo 2, o valor de vetor que tiver lá. No meu caso aqui, o meu primeiro vetor que está aqui no arquivo é o L, que eu chamei aqui de L. Então, eu vou ler como L. Essa parte de leitura que está do outro código, eu vou deletar. E aí, eu vou vir aqui e copiar Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Arrumar o alinhamento, para não ficar tudo desalinhado. E aí eu vou ler. O primeiro aqui era L. Esse segundo eu chamei de capacidade. E esse terceiro eu chamei de A. Então aqui vai ficar capacidade. E esse daqui vai ficar A. Com isso está pronta a minha função de leitura. Agora aqui eu vou atualizar esse comentário, colocando essa função aqui, Ctrl C. Vou colar aqui. Para não ficar vai ficar tudo na linha, eu vou só deletar o espaço aqui, ó. E aí fica tudo na mesma linha. Note que ficou tudo vermelho, então está correto. A função aqui eu toquei o nome dela para Gurobi lá em cima. Esse daqui vai ser um mix de produção. Esse nome aqui, se você trocar ou não, não vai afetar a rodar o problema. Assim como os comentários também não afetam. Essa parte aqui, então, você pode deixar sem mexer. O x aqui eu vou declarar ele como sendo inteiro, porque no nosso caso, nosso problema, o x ele é inteiro. A variável aqui, na hora que imprimir, eu posso deixar simplesmente i aqui. Ele vai imprimir então como sendo x0 e x1. Se eu deixar x aqui para imprimir x e mais 1, na hora que imprimir lá, em vez de imprimir x0 e x1, ele vai imprimir x1 e x2. Aqui, vou deixar sempre 0. Por quê? Eu vou montar a função objetivo separadamente. Vou copiar o comentário da função objetivo aqui. E vou colar ela aqui. Então, minha função objetivo, vou criar uma expressão z igual a 0. E eu vou fazer z vai ser gain. Vai ser o li vezes xi. Esse z mais igual é equivalente a você fazer dessa forma. Z igual a z mais isso daqui. Então, inicialmente, na primeira vez que você rodar, a gente vai ter que o primeiro i vai ser i igual a 0. Na hora que você passar a primeira vez aqui dentro desse looping. E aí, quando o i for igual a 0, o nosso z ele também começou com o valor 0. Então, vai ser z é igual a 0, que é o valor do z, que está aqui, mais L0. Quem é L0? L0 é o primeiro valor do loop que você leu aqui, que é 50. Então, ficaria mais 50x0. Aí, ele vai passar aqui, vai fazer i igual a 1, mudando aqui no for, e vai fazer o quê? Vai manter o z, que agora o z é tudo isso aqui, mais o segundo valor do L, que é o que está aqui, ó, 100. Ficaria mais 100x1. Então, no final das contas, o z vai ser igual.
0 mais 50x0 mais 100x1, que é exatamente o que está aqui, ó, 50x1 mais 100x2. Eu coloquei aqui mais um, mas vou deixar por enquanto i, só para mostrar para vocês o LP depois como ficou. E aqui, se for maximização, você coloca maximize. Se for minimizar, você coloca minimize. Primeira restrição agora que a gente vai colocar. Esse nosso problema tem duas restrições. Então, a gente pode já fazer uma cópia dessa restrição. Ó. Ctrl C. E colar aqui. Aí eu vou vir e copiar aqui. A primeira restrição vai ser essa daqui. Ctrl C. E a minha segunda restrição vai ser essa daqui, ó. Ctrl C. Colar aqui embaixo. Então aqui que a gente vai olhar. O x1 tem que ser menor ou igual que o 120 total. Esse aqui, se a gente fosse colocar na restrição de somatório, que seria essa daqui, ó, copiar e colocar lá também para ficar com as duas, né? Esta aqui seria a restrição da FO. A restrição do R1 e a restrição do R2. Não precisa colocar formato por extenso e formato somatório. Você pode colocar só um comentário ou outro. Eu coloquei os dois aqui para tentar ficar mais claro para vocês. Então aqui, a gente tem o quê? Essa restrição, ela tem alguma coisa relacionada a um somatório? Não, nada está sendo somado aqui. Então essa parte somatória que a gente declara, R1, R1+, não sei o quê, você pode excluir ela. A gente tem só o quê? Um para todo. Um para todo que vai variar no i. E aí ele vai fazer o que dentro de si? Ele vai pegar aqui o nosso xi tem que ser menor ou igual que a capacidade de i. Uma coisa que não sei se vocês notaram aqui, ó. No Gini, quando você começa a escrever aqui capacidade, ele sugere para você qual que você quer. Você dá Enter, ele já completa para você o nome da variável. Tá? E esse seria R1. Como aqui dentro a gente só tem um comando dentro do for, eu posso apagar essa chave aqui. Ela não é necessária. Mas pode deixar também que isso não vai dar erro. Esse segundo, você tem um somatório, mas você não tem um para todo. Então, esse para todo que tem aqui, eu vou apagar ele. Somatório aqui, eu vou criar uma expressão para o R2, que é similar ao que eu fiz aqui no Z. Aí eu vou vir aqui, colocar de i igual a 0 até i menor ou igual que n. E a gente vai fazer justamente essa soma aqui, ó. R2 mais igual quem? O xi, no nosso caso, é dividido pelo AI. Então, sobre AI. AI, lembrando, é o 150 e o 110. Como só tem um comando dentro desse for, não preciso da chave. E aí eu coloco aqui, ele vai pegar esse R2 e ele tem que ser menor ou igual que, do nosso modelo aqui, seria o B, que a gente sabe que nesse caso aqui o B vale 1. Então eu posso colocar diretamente o número 1 aqui, ou se você não quiser colocar o número 1 aqui, você pode colocar um B aqui, ir lá em cima e definir um valor para B. Você pode, por exemplo, colocar aqui assim, ó,
define B e põe 1. Então estaria para fazer das duas formas. Fica a seu critério que você achar mais fácil de você fazer. Então, relembrando, para todo, a gente sempre vai ter o quê? E dessa forma, que vai repetir várias vezes, e esse módulo .at const tem que estar dentro do for. Somatório, você sempre tem que criar uma expressão grp lim express, que é R2, e aí colocaria esse módulo .at const fica fora do for. Tá? Ah, poderia ter um somatório e um para todo ao mesmo tempo? Sim, poderia. E aí você combinaria as duas coisas. Colocando, por exemplo, aqui se fosse isso daqui fosse repetindo um para todo, eu teria que colocar um for externo, né? Colocaria ele aqui. Abriria o parênteses. E colocaria ele dessa forma. Então ficaria um para todo. E aí ele faria essa soma aqui duas vezes. Mudando provavelmente o valor do B, que provavelmente aqui a gente teria uma segunda dimensão, né? Seria um BJ. E aqui a gente faria uma variação em J, por exemplo. Então a gente teria alguma coisa nesse sentido. Então a gente teria uma expressão que seria um somatório de tal, de BJ para todo J. Tá? Como esse não é o caso desse problema, eu vou desfazer isso, mas fica aqui gravado no vídeo para quando vocês precisarem disso. Feita essa parte, a gente já tem todas as restrições implementadas. Eu vou colocar aqui o modelo para ser o 00LP. Aqui eu posso deixar dessa forma, que é só estar exportando a instrução do x, variando até n. Se o x tivesse mais de uma dimensão, fosse um x e j, alguma coisa assim, então aqui a gente teria, por exemplo, um j. Aqui a gente teria um j. E aqui a gente teria que ter dois fors. Tá? Um variando em i e outro variando no j. Isso seria o caso de ter uma variável tipo x e j. Cuidado, atenção, se a sua variável se chamasse y, tá? Aqui esse x continuaria sendo x. Tá? Esse daqui não muda. Mudaria só dessa forma, seria um y e j, por exemplo. Vou desfazer isso porque esse não é o caso desse problema. Esse problema o x só tem uma única dimensão, então ele fica dessa forma. Agora aqui arquivo de saída. Vou colocar um 0 aqui. 0 para atualizar o nome do arquivo de saída. Para imprimir, aqui eu vou imprimir FO. Imprimir o valor do x. E para imprimir os demais valores, vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar isso que já está escrito aqui. Vou copiar esse formato aqui, ó, Ctrl C. E vou repetir colando ele aqui embaixo. Ó. Então esse daqui vai ser, por exemplo, o L. E aqui a gente põe para imprimir o L. Então ele vai imprimir FO, o X, o L. Depois ele vai imprimir a capacidade. E por último aqui, eu vou mandar ele imprimir o nosso A. Coloquei esses valores, que foi os valores que a gente colocou no arquivo de entrada. E quando a gente clica aqui para voltar na função que a gente colocou aqui, que é o ele, capacidade e o A. Então eu posso clicar aqui e voltar lá para o imprime. E aí a gente tem essa parte aqui montada. É só eu pegar aqui agora, eu vou salvar isso tudo. Clico nesse botão aqui para salvar. E aí eu vou no terminal para rodar. Eu posso aqui rodar no terminal aqui embaixo. Então a gente pode abrir essa aba aqui para cima. Colocar, por exemplo, aqui make. Ele compilou, não deu nenhuma mensagem de erro. Vou colocar ponto barra programa para ele rodar. Ele achou a solução de 9.400 resolvido em 0 segundos. Vamos olhar o arquivo de saída e o LP. O LP está aqui. Eu vou olhar o que? Esse modelo que saiu no LP, ele tem que ser igual ao modelo matemático do meu arquivo aqui. Então vamos olhar se ele realmente ficou igual. Então vamos ver. Primeiro, maximizar 50x0 mais 100x1. 50x1 e 100x2. Ok. Sujeito A, x0 menor ou igual que 120. x1 menor ou igual que 60. E ficou esses valores aqui, menor ou igual que 1. Quanto que são esses valores? Vamos pegar a calculadora para calcular eles.
Vamos dividir 1 por 150, tá? O valor que está aqui, então está correto. Dividindo o outro valor por 1 sobre 110. Como esse modelo aqui reflete que a gente queria fazer no PPL, então isso aqui está correto. E aí eu posso vir aqui no meu arquivo de saída, que está aqui, e olhar a minha resposta. A FO deu 9.400, primeiro X vale 68, o segundo X vale 60. E esse daqui são só cópias dos dados de entrada, como vocês podem observar. Se a gente olhar aqui os dados de entrada, ó, são os mesmos. Mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Lembra quando a gente estava lá, que eu declarei aqui no Gurobi, eu vim aqui e coloquei somente I? Eu vou mudar agora e colocar aqui I mais 1. E vou rodar de novo para vocês verem a diferença que dá no modelo LP. Vou salvar, vou vir aqui no terminal, botar make. Opa, desculpa, eu digitei aqui em cima em vez de digitar no terminal. Clico aqui no terminal, vou botar make, e aí já posso rodar os dois comandos juntos, né? E ponto barra programa. Então ele vai compilar e já rodar. Deu que o valor da FO deu igual, mas olha a diferença aqui na hora que a gente der recarregar, porque ele foi alterado, estava aberto. Olha só como que ficou aqui. E o modelo LP, olha só, em vez de ficar agora x0 e x1, ele imprime x1 e x2. Então aqui ele colocar aquele I mais 1 que eu coloquei aqui, ele é somente mais para fins estéticos, né? Para que esse modelo LP fique mais parecido com isso daqui, ó, para ser comparado diretamente.